Lucas 21, porque vocês precisam voltar aos escritórios. Estejam sempre vigiando e orem. Nós temos um espaço muito curto para você voltar ao seu escritório, povo abençoado. Eu sei que as pessoas em Nairobi voltam aos seus escritórios. O que eu quero compartilhar com esta tremenda mensagem que o Senhor trouxe para a igreja. Talvez você não seja parte deste ministério, desta igreja ainda, e você ouviu esta mensagem, mas você pode ver pela escritura que eu li aqui, o Senhor está dizendo que esteja sempre vigiando, significando quando você está no seu escritório, ou no centro médico, ou num quiosque, onde quer que você esteja. O Senhor está ensinando a igreja como ela deve viver a sua vida na terra, especialmente quando você sabe que o Messias está vindo. Ele está dizendo que tem outro evangelho sendo pregado no púlpito, outro evangelho. E o Senhor está dizendo que agora nós precisamos do evangelho eterno, a mensagem original que Jesus nos trouxe, para ser pregado no púlpito. Povo abençoado, novamente, Lucas 21, 36, ele diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e você possa estar de pé diante do Filho do Homem. Nós vimos que esta é uma escritura base. Bem, povo abençoado, agora, novamente, eu sei que você está na hora do seu almoço e provavelmente voltando ao seu escritório, mas eu queria acrescentar aquilo que o Senhor falou neste último final de semana, naquele grande culto de ações de graças que aconteceu aqui, quando o clero mais sênior se reuniu aqui para agradecer o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, por levantar muitos aleijados, milhares de aleijados nesta nação, e por volta de 183 aleijados, que é apenas uma amostra daquilo que aconteceu por causa do tempo, então foi muito poderoso. Aqueles aleijados que estavam totalmente no chão e os cegos andaram comigo, então muito rapidamente, então voltamos. Até mesmo os aleijados, lembro que quando nós chegamos perto do escritório aqui, tem uma subida e eles tiveram que subir andando, foi muito poderoso. Então, o mais importante também foi a mensagem que foi dada. E eu acabei de ler Apocalipse capítulo 14, do 6, 7, 8, que define o evangelho que o Senhor quer que nós coloquemos de volta na nossa vida, a verdadeira graça, o evangelho que Ele quer que nós coloquemos de volta na igreja, no púlpito, naquela visão, a visão de 8 de dezembro do ano de 2021. E eu agora estou confirmando, você vê que naquela escritura o anjo diz que ele estava declarando desde o céu, ele veio de Deus no céu, ele estava lá em cima no céu onde está o sol, e ele estava proclamando o evangelho eterno, e o Senhor disse que nestes dias, quando nós sabemos que o Messias está vindo, você pode ver os sinais em todos os lugares, você pode dizer muito claramente que é isso que o Senhor quer que a igreja, que o Senhor quer que ponha de volta na igreja, na vida da igreja, o evangelho eterno que traz o temor de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, a vinda do Messias está próxima. E ele diz, adorai somente aquele que criou o universo, os céus, a terra e debaixo da terra. E eu vou avançar para o livro de Lucas 21 para dar contexto. Lucas 21, versículo 36, que diz, em vermelho aqui, Jesus está ensinando a igreja como viver nos últimos dias. Ele diz, estejam sempre atentos, significado, você não sabe quando essa hora virá, a iminência do seu retorno. E orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer.
significando a tribulação está vindo para todo mundo conhecido, de acordo com Apocalipse 3:10. Não tem para onde escapar, não vai ter para onde esconder. Isso só pode significar que ele está falando do arrebatamento da igreja, mas também escapar do que está vindo. Quando o arrebatamento acontecer, a tribulação vai acontecer, e é disso que você tem que escapar, que está prestes a acontecer na terra, e possa ficar diante do Filho de Deus, significando para que você possa estar diante do trono bema de Cristo depois do arrebatamento. Então você vê que o que ele está dizendo para que você possa escapar, os versículos 25 e 26, ele fala sobre isso. Ele fala a respeito da tribulação e grande tribulação. Ele diz: haverão sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações se verão em angústia e perplexidade pelo bramido e agitação do mar. Então, versículo 26, ele diz: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, porque os poderes celestes serão abalados. E ele continua no 27. Naquele tempo se verá o Filho do Homem vindo. Agora ele está falando da segunda vinda depois da tribulação. Então, no versículo 36 de Lucas 21, ele está dizendo: esteja sempre vigiando, estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Jesus está ensinando a igreja como orar, para que eles possam orar, para que eles possam escapar daquilo que está vindo à terra, que você vê no versículo 25 e 26. A tribulação, a grande tribulação, o abalo das estrelas de nêutrons, que você viu que os mensageiros fizeram. Então, terremotos e todas estas coisas que você vai ver na tribulação e na grande tribulação. Então, o Senhor, no domingo, ele falou com a igreja porque ele disse: para você escapar disto, escapar daquilo que está vindo, você tem que entrar no arrebatamento. E o estado atual da igreja, atualmente, o estado dela, ela não pode ver o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E agora mesmo a falta de temor do Senhor na igreja, falta de justiça, falta de santidade, tudo isso que vocês sabem na igreja. Então, a instrução neste final de semana foi realmente pôr de volta o Evangelho eterno e substituir o Evangelho perecível da prosperidade, dinheiro e coisas do mundo, e agora ele a substitui com o Evangelho durável. Então você vê a durabilidade deste Evangelho para você poder afirmar a sua posição como ele é aquele que deve a mensagem, que deve estar ocupando o púlpito, a mensagem bona fide. E este Evangelho, eu quero ler para vocês o livro de Mateus 24. Este Evangelho que é durável, que o Senhor está dizendo para pôr de volta no púlpito, você o vê em Mateus 24, 35, quando ele diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o Evangelho durável, o Evangelho de Jesus, é o Evangelho eterno. A durabilidade deste Evangelho, o Evangelho eterno, é o que ele está celebrando aqui. Ele está dizendo que o Evangelho, a mensagem com a qual Jesus nos deixou, é mais durável do que até mesmo a criação. Até mesmo a criação do universo, os céus e a terra. Lembre-se que no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, Gênesis 1:1, ele criou o céu e a terra. Então ele está dizendo que para retornar a mensagem da cruz e do sangue, que é durável mais ainda do que a criação. Por quê? Porque ele demonstra a natureza eterna do próprio Jesus. É fundamentado na eterna natureza do próprio Senhor. Enquanto que este evangelho perecível, terreno da prosperidade, só pode conduzir para o lago de fogo. Então ele diz que para nós suportarmos o que está vindo, nós temos que voltar
a salvação original da cruz e do sangue de Jesus, o evangelho original do temor de Deus, separados do pecado, viver uma vida separada e adorar somente um Deus, Jeová, que criou o universo, o céu, a terra e debaixo da terra. E ele está dizendo, para você escapar da ira, você tem que entender a durabilidade daquele evangelho que ele está nos dizendo para pôr de volta, o evangelho eterno. É porque o plano para a salvação, o plano do próprio Deus para a salvação, que é consistente através de todas as eras, significando começou na eternidade passada, nas eras passadas, e vai até a eternidade futura, nas eras vindouras. Então, este é o evangelho que é atemporal, diferente daquilo que está na igreja agora, de prosperidade e carne, perecível aqui e agora. Não é de admirar que não pode levantar um aleijado, o evangelho da prosperidade. Mas esses que ele está dizendo para pôr de volta é uma verdade atemporal, eterna de Deus. E esta verdade é a respeito da salvação de Deus para a humanidade. E que ela é fundamentada na natureza eterna de Deus, que não muda. Então você não pode dizer, nós somos pessoas modernas, agora vamos mudar, precisamos de evangelho moderno. Não mesmo, ele fala que a salvação original da cruz e do sangue, de temor de Deus, dando glória a Deus, glorificar a Deus naquela casa, naquele lugar de trabalho, como um chefe dando glória a Deus, demonstrando o temor de Deus em tudo que você faz. E que essa salvação, que ele quer que nós coloquemos de volta, a mensagem da salvação é baseada no Evangelho Eterno, que é a crença eterna. Esta crença é baseada na natureza imutável do próprio Deus. Então o Senhor diz que o plano dele para a salvação e a salvação que ele nos trouxe é consistente através do tempo para a humanidade. É uma mensagem imutável da cruz e do sangue que nós precisamos pôr de volta nas nossas vidas. A mensagem da salvação é a mesma através de toda a história da humanidade, não independente da mudança das culturas, tecnologias, ela não foi afetada de forma nenhuma. Então você vê que a adoração mudou, a forma como eles se vestem, estão quase nus. Então, enquanto eles adoram lá em cima do púlpito. Então, é um tempo muito difícil. O Senhor está dizendo, tempo para restauração, arrependimento. Ele está dizendo que ele está pedindo, a mensagem que ele está pedindo para pôr de volta na vida do cristão é a mesma mensagem que foi pregada para os apóstolos no tempo de Jesus. É a mesma, independente das eras, o modernismo, tecnologia, cultura do dia, a sociedade, os valores mutáveis da sociedade, mas você vê os pastores tentando mudar com o modernismo, a forma como eles se vestem lá em cima, o que eles pregam, eles tentam fazer algo moderno para atingir uma geração moderna. Ele disse, isso agora tem que ser removido porque o Messias está vindo. E a mensagem imutável daquele evangelho é por causa do princípio básico. Os princípios básicos daquele evangelho estão ancorados na salvação de Deus que não muda. E que este princípio é o mesmo desde o templo dos discípulos, os princípios básicos da verdade desta salvação que o Senhor está dizendo para pôr de volta o evangelho original eterno. E ele está dizendo, portanto, que este evangelho é relevante através de todas as gerações, é relevante para todas as pessoas, todos os lugares, todas as gerações. Ele não muda. Então você não pode dizer, nós somos modernos, agora estamos pregando prosperidade, teologia liberal e as pessoas podem viver como elas querem. Não mesmo. Esta é a correção que o Senhor trouxe aqui no último final de semana. Ele está dizendo que a salvação da santidade tem o mesmo padrão através do tempo, através das regiões geográficas, através das eras, e a promessa da salvação é a mesma, através de toda a história da igreja. É isto que o Senhor está dizendo aqui neste último domingo, dizendo para vocês que estão prestes a voltar ao seu escritório. Eu vejo que vocês
já estão indo nos seus próximos 7 minutos. Então, essencialmente, o Senhor está dizendo isto, que a necessidade para nós voltarmos, vocês que estão me ouvindo, à salvação original, se você espera entrar no arrebatamento que está vindo, e a tribulação e a grande tribulação, como nós vimos em Lucas 21, versículos 25 e 26, o abalo dos corpos celestes, terror, as pessoas vão desmaiar. Então o Senhor está dizendo que a mensagem da salvação que Ele nos deu, a mensagem original, ela tem uma promessa duradoura, de um relacionamento duradouro com Deus. Não é algo que agora você vê. Não, é um relacionamento duradouro que Ele está prometendo naquele Evangelho. E Ele está nos prometendo uma vida duradoura dentro do reino de Deus. Então, em resumo, enquanto começamos a terminar, Ele diz que nós devemos ancorar as nossas vidas na promessa do Evangelho eterno, a promessa que não muda. A promessa deste Evangelho não muda. E isso tem que nos fazer perseverar e suportar a perseguição, porque agora nós sabemos que a nossa recompensa é garantida. O fato de que o Evangelho que ele diz, põe de volta, porque é eterno, nós vimos as promessas deste Evangelho para aqueles que creem em Cristo Jesus e também estão totalmente estabelecidos nele. Então, os cristãos de hoje precisam mudar a direção, o foco nas promessas do Evangelho eterno, as promessas que duram para sempre. Até mesmo em face das adversidades, os desafios que você tem quando você nasce de novo, tem muitos desafios que você enfrenta, muitas adversidades, mas ele diz que nós temos que suportar por causa desta salvação imutável que é instruída pelo Evangelho eterno. Porque essa perseverança agora vem. Na verdade, você vê que esse Evangelho está estabelecido, é eterno, e as promessas são eternas porque ele está fundamentado nos atributos do eterno Deus e não muda, que não muda. Então, qual é a salvação que você recebeu? Você está andando em santidade? Então, esta é a forma de você ser conduzido a uma vida cristã vitoriosa, vencendo o seu estilo de vida e os desafios dessa vida. E você sabe que até mesmo Jesus, no livro de Hebreus 12, 1 e 2, ele diz que pela promessa que foi dada a ele, colocada diante dele, ele agora pôde perseverar e suportar a calúnia, o escárnio, até mesmo a morte de cruz. Agora, rapidamente, eu quero mencionar isso enquanto vocês vão, que é uma comparação entre este Evangelho eterno que o Senhor está nos instruindo a pôr de volta e aquilo que está sendo pregado hoje. Gálatas, capítulo 1, ele diz, se você abrir comigo, Gálatas 1, porque nós vamos terminar, vocês estão voltando. Eu vou correr para você receber este pão da hora do almoço. Mas o Senhor agora avisou a forma como a rádio está sendo conduzida. Gálatas, capítulo 1, ele diz o seguinte, versículos de 6 a 10, ele diz: estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho de forma nenhuma. O que acontece é que algumas pessoas estão perturbando e confundindo vocês, querendo perverter o evangelho original de Cristo. Agora ouça, mas ainda que nós, é isso que a igreja presente fez. Eles mudaram o evangelho, trazendo o evangelho da prosperidade. Olha aquilo que ele diz. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele, da cruz e do sangue que nós pregamos, que esta pessoa seja debaixo da maldição de Deus. Porque, como já disse, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente do evangelho original que vocês aceitaram, que esta pessoa seja debaixo da maldição de Deus. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Se eu estivesse tentando agradar aos homens, eu ainda estaria servindo a Cristo?
Se eu estivesse tentando agradar os homens, eu estaria servindo a Cristo? Então ele diz que hoje o Evangelho é aterrorizante, é uma coisa temível. A maldição está vindo para aqueles que mudaram o Evangelho. E é por isso, se você comparar o Evangelho eterno com este que foi mudado hoje, você vê que em Gálatas 1, versículos 6 a 10, ele fala do Evangelho apóstata na igreja. O Evangelho estrangeiro, estranho. A mensagem que desvia do Evangelho original, o ensino falso que traz perversão da verdade, o desvio da crença básica, o cerne da crença cristã e também a natureza de Cristo, que você mudou, porque você mudou o Evangelho. Se você mudou o Evangelho, você não muda apenas o cerne das virtudes cristãs, mas também a natureza do próprio Senhor Jesus Cristo, porque você prega um Jesus Cristo doce que não julga, e entretanto nós sabemos que ele está vindo para julgar o pecado. Então é totalmente diferente da verdade fundamental do Evangelho eterno de Deus, porque ele foca as pessoas na cultura deste dia, na riqueza, nas posses terrenas, se sentir bem nessa terra, focando no estilo de vida secular, focar na mudança da interpretação da verdade baseado naquilo que você anda aqui. Então o Evangelho original foca na salvação original de Deus no céu, na santidade, temor de Deus, justiça, dar glória a Deus. Então, é isso que foi dito e eu trago a vocês, povo abençoado, enquanto vocês voltam ao escritório. O Senhor está exigindo que nós sejamos nascidos de novo apropriadamente. O Messias está vindo a qualquer minuto e eu vou terminar aqui. Mas ele diz claramente aqui que há tanto que esta geração pode aprender, há tanto que essa geração precisa mudar. E eu vou terminar com um versículo, que é Lucas 21, 37. Versículo 37, ele diz: Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras e todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então, se nós temos que seguir os exemplos de Jesus aqui, enquanto eu termino agora, essa é a instrução. Ele disse que se você vai viver por este exemplo, todos os dias Jesus tinha um programa. Ele tinha um padrão de vida muito previsível. Todos os dias Jesus passava ensinando no templo. Você está ensinando eles pela forma como você vive a sua vida? Pela forma como você lê a Escritura ou você vive a palavra no seu local de trabalho? Ele passava o dia ensinando no templo. Então, eu estou te perguntando, você está vivendo a sua vida na palavra? Vivendo a palavra? Pela forma como você vive, de acordo com a palavra, de acordo com o que você vive ou compartilha com os membros do teu escritório? Se você seguir o exemplo de Cristo no versículo 37, ele passava a sua vida ensinando pelo exemplo da sua própria vida. E a palavra de Deus, número 3, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Você está passando o seu tempo na casa do Senhor? Normalmente você sai do seu escritório e vai para a igreja, ou você vai para uma comunhão em uma casa? Eu me lembro dos primeiros anos, quando o Senhor me trouxe aqui, nós começamos comunhão nas casas. As pessoas saíam correndo do escritório onde eu estava ensinando. Então, eles corriam para este lugar, ou na cidade, no City Hall. Nós começamos no Gamma Hotel. As pessoas saíram correndo dos seus escritórios para vir e ouvir. Isso era como a casa do Senhor naquele dia, porque ainda não tínhamos um lugar. Até mesmo agora, não há uma casa do Senhor nesta terra para a nuvem de Deus. Mas ele diz, pelo padrão que Jesus viveu aqui, você vê o que ele está te ensinando é te instruindo a viver aqui nesses últimos dias. Todos os dias Jesus estava ensinando no templo, ensinando pelo seu exemplo de vida. Número 3, na casa do Senhor. E anunciando o reino de Deus. As pessoas vinham até ele e diziam e falavam com ele a respeito do reino de Deus. Ele passava tempo no Monte das Oliveiras todos os dias para ter comunhão com Deus. Você está fazendo isso? Você está gastando tempo ensinando a palavra? Significando, todos os dias no seu escritório há muitas oportunidades. Você passa o seu tempo correndo para a casa do Senhor todos os dias?
Você está anunciando para eles a vinda do Messias? Você está passando tempo falando a respeito do reino de Deus que está vindo? Você está gastando tempo em comunhão com Deus, como Jesus fazia no Monte das Oliveiras? E as pessoas vinham até ele em uma base diária todo dia de manhã. Vocês que estão sintonizados, você está correndo para Jesus e ouvindo ele? Ele diz que eles vinham até ele para ouvi-lo. Você está ouvindo Jesus? Aqueles que querem receber Jesus, eu vou liberá-los agora. Diga: poderosos, querido Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Senhor, eu recebo o dom da vida eterna que tu nos trouxeste no Calvário e eu me arrependo de todos os meus pecados, meu Senhor Jesus, e eu te recebo no meu coração, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e abençoado Salvador. Senhor, estabeleça a santidade e a justiça em mim e põe de volta a salvação original da cruz e do sangue na minha vida, para que eu possa escapar da ira que está vindo sobre a terra. Eu vi o terremoto do Haiti, eu vi o Covid, eu vi o desmoronamento da economia global. São apenas vislumbres daquilo que está vindo na tribulação. Então, Senhor, ajuda-me a escapar a ira vindoura ao entrar no arrebatamento no reino de Deus. E ensina-me um ritmo de passar um tempo na minha vida, diariamente, ensinando pela forma como eu ando na minha vida e ensinando a palavra de Deus e passando tempo na casa do Senhor. E dizendo e falando para as pessoas sobre o reino de Deus que está vindo e tendo comunhão com as pessoas como Jesus fazia na sua rotina, no poderoso nome de Jesus. Amém.